Que negócio é esse, Sebrae? 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 Você aí, vende ou já vendeu sem nota fiscal? Se a resposta for sim, então cuidado. Eu sou Dudu Schechtel e no episódio 82 do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Vamos falar sobre os riscos e consequências de vender sem emissão desse documento fiscal. E para ajudar a gente a entender melhor essa questão, convidamos uma figura carimbada aqui do nosso podcast Que Negócio é esse, Sebrae, diretamente de Bonfim, Laurana Viana, analista aqui do Sebrae Minas. Laurana, seja muito bem-vinda, querido. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Dudu. Obrigada a toda a turma pelo convite. É um prazer participar da, acho que já quarta temporada do podcast. Acho que gostaram de mim, porque me chamaram de novo, né? Chamaram você de novo e carinhosamente chamam você de Lau, né? Exatamente. Você que é Laurana, porque é uma homenagem a duas avós suas, não é isso? Isso. Minha avó paterna, Laura, e minha avó materna, Ana, inventaram, né? Podia ser Ana Laura. Sim. Mas resolveram inventar e deram Laurana. Tem poucas pessoas com esse nome, segundo o IBGE, pelo menos. Mas você já pesquisou, não? Já pesquisei. Na época que eu pesquisei, tinham 34 Lauranas do Brasil. Não sei se aumentou de lá pra cá. E mesmo se tiver aumentado, não é tanto assim também não, né? Acho que não. Você é de Bonfim. Isso, Bonfim, Minas Gerais. E aí, depois de Bonfim, você foi pra Brumadinho? Como é que é? Ou você nasceu em Brumadinho e foi pra Bonfim? Na verdade é o inverso. Eu nasci em Brumadinho, mas eu fui lá só pra nascer, porque lá era onde tinha um hospital mais perto, né? Sim. Então fui. Tenho conhecidos, tenho família lá também, mas eu me criei, né, desde pequenininha eu fui criada em Bonfim, uma cidadezinha que até hoje não passou dos 7 mil habitantes, mas que é uma cidade muito gostosa, terra do carnaval a cavalo. É isso que eu ia te falar, eu já tive lá uma vez uma festa carnaval a cavalo lá, sensacional, ainda tem obviamente, né, tradicionalismo, né? Tem duas festas muito tradicionais por lá, uma é a carnaval a cavalo, é a que abre o ano, e para fechar o ano, no dia 15 de agosto, já tá chegando aí, né, é a festa do Senhor do Bonfim, que é o padroeiro da cidade. Bora começar? Bora! Ei, eu quero saber de você o seguinte, qual a importância da nota fiscal e para que ela serve? Certo. Nota fiscal, como você já falou na abertura do episódio, é um documento oficial da empresa que comprova que teve uma venda ou uma prestação de serviço entre quem vendeu, a empresa, e quem comprou, que pode ser uma pessoa física ou outra empresa também. E ela serve, além de servir para garantir que houve essa transação tributária, que houve essa venda, ela serve como uma garantia também, tanto para a empresa que vende, quanto para quem comprou. Essa garantia por quê? Então vamos pensar assim, se você vende, por exemplo, um produto que você vai transportar essa mercadoria, hoje com o e-commerce, isso é muito comum, né? Então você tem que mandar essa mercadoria para alguém que, por exemplo, está em Belém do Pará. Essa mercadoria vai passar provavelmente por caminhão, talvez por avião, outros tipos de transporte até chegar no cliente. Se essa mercadoria não tem uma nota fiscal acompanhando esse produto, ela pode ser presa ser retida, né, numa fiscalização alfandegária, pode ser parada numa blitz comum mesmo, né? E aí, como não tem um documento fiscal, ninguém sabe o que tem dentro daquela caixinha. Então, essa mercadoria pode ser apreendida, pode haver um extravio. Então, esse documento, ele comprova que saiu da sua empresa e foi para o cliente. Se houver algum problema no caminho, um desses que eu citei, você pode, por exemplo, acionar um seguro dessa mercadoria, se você tiver, que eu recomendo que todos tenham, né? Porque isso pode acontecer. Ou então, né? Se foi apreendida, alguma coisa nesse sentido, o documento fiscal é um documento que você vai utilizar para falar que aquela mercadoria é lícita, que foi uma mercadoria vendida dentro das condições legais do nosso país e que, portanto, não deve ficar ali. Aí você consegue fazer com que ela chegue até seu cliente. Então, todo mundo olha para o documento fiscal muito como uma obrigação e algo ruim, mas não é, Dudu, né? A gente tem esse documento fiscal realmente como uma garantia, uma segurança de ambas as partes, quem comprou e quem vendeu. Muito bem. Existem situações em que é permitido ficar sem nota fiscal? Se sim, quais são elas? Sim, eu não diria ficar sem nota fiscal, mas talvez vender sem nota fiscal. Isso, vender sem nota fiscal. Melhor pergunta. Vou reformar.
A reformular minha pergunta, existem situações que é permitido vender sem nota fiscal? Existe, mas só para um tipo de empresa, tá? Quem é MEI, que é microempreendedor ou microempreendedora individual, pode vender produtos ou prestar serviços para pessoas físicas e essa forma jurídica, ela não tem a obrigação de emitir a nota fiscal nessa situação. Então, vou repetir. Sempre que eu vender produto ou prestar serviço para uma pessoa física, desde que ela não exija a nota fiscal e que não seja uma mercadoria que vai ser transportada. Então, é o típico venda de balcão, por exemplo. Você foi até minha loja, eu sou MEI e vendo, sei lá, capinha de celular. Você comprou, não quis a nota fiscal, foi embora, a transação foi feita, eu não sou obrigada a emitir, a não ser que você peça. Mas essa é a única situação em que isso pode ocorrer, tá? De eu vender um produto ou prestar um serviço sem a emissão de nota ou de nenhum outro tipo de documento que comprove a venda. Ok. Olha, tem um valor assim, por exemplo, eu vou comprar um fogão, né? E aí eu não peço nota fiscal? Se a pessoa que está vendendo esse fogão, né, é um MEI, você não pedir, ele não é obrigado a emitir. Agora, vai a minha recomendação, como alguém que já viu muitas questões acontecerem, para quem está nessa situação. Quanto maior o valor do seu produto, ou do seu serviço, por mais que a pessoa não peça a emissão desse documento, emita. Porque se o fogão, por exemplo, estragou e a pessoa vai devolver, como que você faz essa devolução? Como que você justifica a devolução? Porque você vai devolver para quem fabricou esse fogão, por exemplo. E como a forma de você comprovar e se resguardar, Exatamente. E aí, quando você emite a nota fiscal, você tem as características do produto ali naquela nota. Então, isso evita também que haja algum tipo de equívoco, vou chamar assim, por parte do cliente, de às vezes tentar devolver um produto que não foi o que ele comprou com você, ou alguma outra coisa nesse sentido. Então, a nota fiscal, Dudu, ela precisa deixar de ser vista como uma coisa, vou repetir, uma coisa ruim, uma obrigação por si só, e ser vista como uma segurança e uma garantia para a empresa. Sim. Então, quanto maior o valor, maior é a recomendação que você emita uma nota fiscal para comprovar essa venda. Muito bem. E quais são as consequências legais de vender produtos e serviços sem emissão desse documento? Tá. Quando esse documento é obrigatório, a primeira questão é que é um crime. Né? Então, eu não emitir nota é considerado um crime contra o sistema tributário brasileiro. Isso está previsto lá na Lei 8.137. Ela é uma lei um pouco, já é adulta, ela é lá da década de 90, mas ela é válida até hoje. Então, você vai estar atuando de maneira ilegal, então você está cometendo um crime, vou repetir, e existem algumas penalidades por trás desse crime. A primeira delas é que, como você, ao não emitir a nota, você sonega o imposto, você pode ter que ser acionado, né? Você pode ser acionado para ter que pagar um valor 10 vezes maior do que o valor que você devia inicialmente, que é um valor muito grande. Outro ponto é que se você não emitiu uma vez, foi pego, não emitiu a segunda, foi pego, já está na terceira, isso é uma reincidência, ou seja, ocorreu mais de uma vez. Nesse caso, pode inclusive ser levado à prisão, que pode durar entre 2 e 3 anos, a depender da condenação. Então, tudo isso que eu estou falando é do âmbito criminal ainda. Além do âmbito criminal, a gente tem também problemas tributários que podem acontecer com essa empresa. Então, imagina se você só nega um imposto, não está pagando aquilo que é devido pelo sistema tributário brasileiro, sua empresa pode ser impedida de funcionar por reincidência também. Você pode sempre ter que prestar esclarecimentos ao governo, seja ele municipal, estadual, federal, o que nunca é bom, ninguém quer ir lá para prestar esclarecimentos, ainda mais se for na Receita Federal. É melhor evitar, né? Com medinho, né? Melhor evitar. É o caminho mais fácil, né? Exatamente. E outra questão também, Dudu, é assim, quando você está dentro da sua, vou chamar assim, dentro das regras do jogo, você sabe que tem que emitir nota, você está emitindo. O governo te vê com bons olhos. Então, se você precisar renegociar uma dívida, se você precisar de qualquer coisa do governo, ele vai ter um olhar mais humano para você, por mais que seja o governo, né? Sim. Uma instituição. Agora, se você é aquele tipo de empresa que já só nega imposto, não faz as coisas direito, é o típico jogador, né, que fica fazendo falta toda hora e levando cartão vermelho. Sim.
Obviamente, a gente vai ter um governo que vai te olhar com um olhar mais duro, mais rigoroso, né? Não quer dizer que ele vai ser, né? Não é a mãe que não cuida de um filho e do outro cuida demais. Mas se você tem todo esse histórico, o governo precisa ter um olhar diferente para você. Então, você passa a ter mais dificuldades para acessar uma série de questões governamentais. Entre elas, por exemplo, isso pode acender um alerta quando você vai pedir um crédito tributário ou um crédito em bancos governamentais. Esse seu histórico já vai apontar para a pessoa assim, opa, peraí, esse aqui eu não dá para oferecer tantas condições bacanas, porque não dá para confiar nessa pessoa, né? Já que ela teve esse histórico não muito bom, né? Então, fazendo uma alusão, é como a gente na escola, que tem várias notas vermelhas e anotações lá no boletim de comportamento. Se a gente precisar ganhar uma bolsa para uma viagem, alguma coisa, a diretoria vai ter um olhar diferente para aquela pessoa que tem esse comportamento mais negativo, né? Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma. Eu sei que muitas empresas e muitas pessoas têm questionamentos quanto a como o nosso governo lida com os impostos e cada um tem suas justificativas, mas o que a gente tem que pensar é que as regras são claras e elas estão postas na mesa e a gente precisa cumpri-las. Até porque também a vida também ensina, a gente colhe o que a gente planta. Exatamente. É isso aí. Então tem que tomar cuidado para não colher uma fruta amarga, né? É isso aí. E como a falta da nota fiscal, ela pode afetar a gestão financeira da empresa? Nossa, Dudu, em vários pontos isso pode acontecer. Por quê? A nota fiscal, além dela ser esse documento, então a gente falou de toda a parte legal, obrigatória, ela é uma forma que a contabilidade, ou mesmo que você não tenha uma contabilidade, como é o caso de MEI que não tem esse acompanhamento tão de perto, mas precisa fazer anotações das entradas e saídas do estoque, até para saber se tá na hora de comprar mais ou não, para saber se você vendeu, se você já recebeu ou não. A emissão das notas, ela te ajuda nesse controle gerencial do seu negócio e nesse controle financeiro. Então, assim, se eu começo a vender um monte de produto e não emito nota, a tendência é que eu também não costumo anotar isso em nenhum outro lugar. E aí eu vendo, e se eu vendo a prazo, eu estou acompanhando se esse valor está entrando no meu negócio ou não, está entrando na data certa, está entrando com X dias de atraso, se eu vendi a história das capinhas do celular. Se eu já vendi todas as capinhas de iPhone e não controlo isso por meio de uma nota fiscal, por exemplo, e não tenho nenhum outro tipo de controle, a tendência é que eu, na hora que um cliente chega para uma capinha de iPhone, eu não tenha lá para poder vender, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque além das decisões tributárias, que também vão impactar no bolso do negócio, no financeiro, a gente tem uma questão de controle que essas notas vão ajudar muito. E não só para saber se eu estou perdendo dinheiro ou não, porque isso ajuda a identificar lucro, prejuízo, se eu tenho caixa ou não tenho caixa, né, dinheiro ali disponível. Tem uma questão também que a gente precisa prestar atenção, que são os registros relacionados à venda de serviços, que são ainda mais delicados, eu diria, do que os produtos. Porque no produto, você está vendo o produto entrar e sair, você tem um controle visual daquilo ali. Nos serviços, muitas coisas que a gente usa são equipamentos ou algum tipo de insumo que não necessariamente eu estou vendo que aquilo ali está saindo. Então, se eu não faço esse controle, a tendência é que eu seja pego ou seja pega com uma falta de produtos ou de equipamentos. Se o meu equipamento está precisa de uma reforma, precisa de uma compra de um novo produto que estragou, eu tendo a perder esse controle dentro do negócio. A nota fiscal, mais do que, vou repetir, um documento fiscal, ela é um documento gerencial que me ajuda a controlar e tomar todas essas decisões que vão culminar lá no resultado financeiro da empresa. Muito bem. E quais os cuidados que os empreendedores devem tomar ao contratar serviços de terceiros para emissão desse documento? Olha, muito boa a sua pergunta pelo seguinte, por mais que eu contrate um serviço de um terceiro e eu tenha um contrato de prestação de serviço disso, a responsabilidade é da empresa. Então, se alguém fizer alguma coisa errada, quem vai responder por aquilo sou eu, perante o governo, perante todos os órgãos que vão fiscalizar isso. Uhum. Então, eu tenho que... As pessoas tendem a fazer assim, Dudu, eu te contratei, então agora a responsabilidade é sua, nunca mais vou olhar para isso que você está fazendo. Não façam isso.
tá? É preciso que a gente, ao contratar alguém, acompanhe o serviço que essa pessoa está prestando. De vez em quando vai lá e dá uma olhadinha, vê se está sendo feito corretamente. Então, isso não tira de mim a necessidade de conhecer o que está sendo feito. Então, não é delargar, é delegar. Então, tenha cuidado nessa prestação de serviço para acompanhar se tudo realmente está sendo feito conforme o que está previsto na legislação, no nosso Código Tributário, e tenha essa pessoa como um colega de trabalho, não é só um prestador de serviço. Então, acompanhe, corrija se for necessário, verifique, peça relatório. Tem um relacionamento, né? Tenha relacionamento, né? Peça um relatório de acompanhamento do que está sendo feito, do que ainda precisa ser feito. Peça que sejam enviados relatórios e cópias desses documentos, porque às vezes a gente pede uma pessoa para fazer esse tipo de serviço e também não tem o cuidado de guardar as notas que são emitidas dentro do meu próprio negócio. Se algum dia eu precisar disso por qualquer motivo, vai estar tudo nessa empresa que eu contratei. E se essa empresa depois for trocada ou não estiver prestando um bom serviço e tiver que ser substituída, isso pode gerar um problema em relação ao resgate desses documentos que vão estar por lá. Então, é preciso ter atenção e fazer sempre esse relacionamento que a gente já comentou. Muito bom. É como os órgãos de fiscalização atuam para combater e identificar empreendimentos que vendem sem nota fiscal? Bom, isso é feito hoje muito por parte dos sistemas que são utilizados para a emissão dessas notas, né? Então, hoje eu consigo ver assim, ó, se você, por exemplo, é um comércio, você compra e vende. Então, você tem que ter nota fiscal de entrada e a nota fiscal de saída. Se a sua nota fiscal de entrada fala que você comprou 10 algumas coisas, 10, sei lá, caixinhas de fósforo, e você vendeu 8, onde estão essas duas? Elas têm que estar no seu estoque. Se elas não estão no seu estoque, o que aconteceu com elas? Você vendeu, não emitiu nota e não fez o recolhimento tributário em cima delas. Então, hoje o governo consegue fazer isso sem necessariamente ter que ir presencialmente no seu negócio. Ele faz esse acompanhamento. Aí você pode me perguntar assim, mas você falou que em e-mail não tem necessidade de emitir essa nota, então, teoricamente, o governo não vai saber. É mais difícil, cada vez mais, tentar burlar os sistemas do governo. Então, eu não tenho necessariamente que emitir nota, mas quem é MEI precisa declarar o valor que vendeu durante o ano. E aí existe uma comparação entre o que eu comprei e o que eu vendi. Tá certo, eu sei que eu vendo num valor maior do que o que eu comprei. Mas se esses valores não tiverem uma certa razoabilidade, ou seja, não tiverem coerentes entre si, também acende um alerta por parte do governo. Então, tudo isso que eu estou falando são fiscalizações que eu consigo fazer à distância, por meio das tecnologias que a gente tem hoje no nosso país. Mas também tem a fiscalização que ela é feita em loco no seu negócio. Então, um fiscal da prefeitura, do estado, da União é mais difícil, mas do estado e da prefeitura, do município, pode ir até a sua empresa e pedir a documentação. Me manda suas documentações, deixa eu ver aqui. E ele vai fazer uma análise ali na hora. Então, ele faz uma análise visual do que ele está vendo, principalmente quando fala de fábrica, comércio, e dos documentos que você tem. E ali ele consegue pegar essas discrepâncias, porque já existe todo um conhecimento que eles têm a respeito disso. E você também tem um conhecimento de lei considerável também, né? Eu gosto um pouquinho. Então, percebemos, né? E quais as dicas que você daria assim, para os empreendedores evitarem dor de cabeça com a emissão de nota fiscal? Quando você me faz essa pergunta, Dudu, eu lembro aqui de um detalhe que eu acho importante a gente trazer, porque tem, sendo MEI ou não, tem um tipo de negócio que não emite nota fiscal. Porque os recolhimentos tributários, eles ficam sob a cargo tanto da prefeitura quanto do estado às vezes, então é difícil saber onde que eu vou emitir nota. Normalmente são negócios de locação de equipamentos, de artigos de festa, enfim. Então, eles não conseguem emitir uma nota porque é como se estivesse num limbo tributário assim. E eles fazem então essa comprovação por meio de contrato, tá? Eu acho, na minha visão, que todo mundo deveria ter um contratinho, ainda que básico,
principalmente quando a gente falou de artigos de maior valor, esse caso que é locação, que aí, como não tem a nota, vai ser por meio do contrato mesmo, onde você define as regras, né? E aí, assina quem vendeu, assina quem comprou, isso vira um instrumento que pode ser utilizado, por exemplo, no caso, tanto de inadimplência por parte de quem comprou, ou de não prestação de serviço, ou uma prestação de serviço inadequada, e por parte de quem vendeu, é aquilo que eu brinquei de colocar as regras na mesa e a regra ser clara. Então, você coloca ali todas as suas obrigações e as obrigações de quem compra também. Se alguém infringir alguma regra, tem um contrato ali para salvaguardar, né, para resguardar tanto quem comprou quanto quem vendeu. Então, a minha dica para todo mundo é: não se prenda também pura e simplesmente à nota fiscal. Tenha um cuidado de, por exemplo, fazer um contrato entre você e o seu comprador ou a sua compradora para resguardar tudo aquilo que não está previsto numa nota fiscal. Então, política de troca, política de devolução. Se você vende um tipo específico de produto eletrônico, por exemplo, isso acontece muito, ter ali registrado, além do manual do produto que a gente sabe que ninguém lê, mas ter ali registrado quais são os cuidados básicos que essa pessoa precisa ter com o produto, para que não caia num defeito, num problema, e aí ela fique sem um resguardo financeiro ou de troca do produto, porque o erro foi dela e não seu. Então, assim, contrato hoje é uma questão simples, você faz contratos padrões ou contratos personalizados, e para a maioria desses tipos de negócio é interessante você ter esse tipo de contrato te guardando, te resguardando e protegendo tanto você quanto o seu cliente. E não se esqueça que o barato pode custar caro. Por isso, é fundamental que o empreendedor entenda os riscos envolvidos em vender sem nota fiscal. Esse documento não apenas protege o seu negócio, mas também contribui para a transparência e o desenvolvimento econômico do país. Laurana, mais uma vez, muito obrigado. Tá claro, porque você já está participando desde o primeiro episódio, aliás, desde a primeira temporada, e agora com a gente também na quarta temporada. Um prazer falar com você. Muito obrigado por alertar aqui os nossos empreendedores. O prazer foi meu, Dudu, e eu queria deixar um último recado, para todo mundo que está acompanhando esse episódio. Pintou dúvida, procura o Sebrae, a gente orienta da forma correta. É preferível, né, na dúvida, procurar alguém antes e fazer certinho, do que fazer com dúvida e fazer errado. Então, a gente está à disposição, e eu me coloco à disposição aqui também de quem precisar. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado você, pode ter certeza. E sua empresa está precisando de ajuda? Conte com o Sebrae Minas. Encontre o suporte que você precisa para melhorar a gestão financeira do seu negócio. Aproveite e acesse manuais, e-books, também planilhas do site sebrae.mg ou ligue 0800 570 0800 e agende uma consultoria com especialistas em pequenos negócios. Não se esqueça que os episódios do Que Negócio é Sebrae estão disponíveis no YouTube do Sebrae Minas e também nas principais plataformas de áudio. No próximo episódio você não vai perder, né? Porque vamos falar de franquias que estão em alta. A gente te espera, porque aqui a gente se ouve, a gente se fala, a gente se vê. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?